Vamos ver se vai entrar. Olá a todas as pessoas que já estão com a gente, sejam bem-vindos ao Instituto Gestalt de São Paulo. Nós, somos do Núcleo de Atendimento de Casais e Famílias do Instituto Gestalt de São Paulo, e a gente fez uma proposta da gente poder apresentar aí um trabalho sobre o atendimento de casais e família, né, os desafios do atendimento de casais e famílias na contemporaneidade. Quem me acompanha aqui nessa palestra é a coordenadora do núcleo, Leila Terra, que vai me acompanhar, e a coordenadora do Instituto e também professora do nosso núcleo, Miriam Bove Fernandes, que é uma das pessoas que trouxeram o atendimento de casais e famílias para a Gestalt Terapia. Então, elas não têm a honra de acompanhar, elas não têm a honra de me acompanhar nesse processo. Também me acompanham aqui as secretárias do Instituto, a Ana Paula e a Seni, que são duas queridas e muito importantes para todos nós, né? Então, o nosso trabalho de hoje, ele prevê o quê? A gente transitar um pouquinho na compreensão do que é a gente atender casais e famílias na gestalterapia. E durante essa semana, nós fizemos uma enquete, fizemos algumas perguntas nas redes sociais de quais seriam os desafios, quais são as dificuldades, quais são os medos, quais são as angústias dos terapeutas no atendimento de casal e família. Existem particularidades no atendimento de casal, né, um pouco diferente do atendimento de família, e aqui nós estamos cheios de especialistas para partilhar com vocês esse olhar. Eu vou dar uma noção geral, assim, da gente pensar como é que a gente vê dentro da Gestalt um sistema, e aí pode ser um sistema familiar ou um sistema íntimo, que a gente chama de casal, e Leila e Miriam vão ali me complementando com relação aos nossos desafios nesse processo. O nosso núcleo, ele tem alguns trabalhos importantes, né, e que a Leila vai começar contando para a gente, enquanto a gente, né, vai aquecendo aqui para a palestra, um pouquinho como é que funciona a nossa clínica social, né, essa clínica solidária dentro do núcleo. Leila, você pode contar para nós? Boa noite, sejam todas bem-vindas. Estou vendo aqui que estamos em maior parte. É, é uma honra, né, muito grande poder participar e poder falar, né, de atendimento de casais e família. É algo muito precioso para mim, na minha jornada de trabalho. E eu vou contar um pouquinho sobre o nosso núcleo, né? A Miriam vai contar um pouquinho mais da história, assim, com mais detalhes, mas eu vou iniciar ali da parte que eu cheguei, né? E em que fomos pensando e elaborando um curso, né? Com a intenção de uma prática, né? De formalizar uma prática de atendimento de casais e família na gestalterapia. Tem uma importância muito grande, porque a gente entende, né? Somos ali todos gestalterapeutas, psicólogos, entendemos, mas tem nuances do atendimento de casais e família que são realmente específicos, né? E foi exatamente nisso que nós mergulhamos os nossos estudos e as nossas aulas têm esse olhar, né? Com a prática, né? A gente temos também um curso voltado para atendimento de casal e família, em que trabalhamos um bom período teórico e no segundo período, que é no segundo semestre, nós temos um estágio supervisionado, né, o que traz ali para o aluno uma segurança, né, para o profissional, uma segurança para ele partir para o mercado de trabalho, né, nesse sentido, nesse nicho de trabalho. Na minha prática, um pouquinho que eu observei do meu trabalho, eu senti que após a pandemia, ou aquele período da pandemia e pós-pandemia, os casais vieram com mais frequência para o consultório. Era algo que vinha um ou outro, a gente tinha uma indicação, aparecia, mas após, né, esse período mesmo, até dentro da pandemia, foi muito importante e interessante como é que apareceu, porque acho que a convivência, né, infelizmente, né, o momento que nós vivemos, de certa forma, que tivemos que conviver muito mais, trouxe para a gente outras estruturas, e a gente observou que o sistema deu uma mexida, né, deu uma remodelada e precisou, de fato, é, ali de um olhar. E teve também, né, como vocês podem lembrar, uma questão da saúde mental, né, que de fato a gente pôde falar, né, foi muito mais falado, muito mais difundido sobre essas questões que aconteciam com a gente ali naquele momento
de pandemia. Marivaldo abriu a câmera. Marivaldo. Então, a ideia do nosso curso, né, do nosso trabalho, é um estudo aprofundado e com a intenção de trazer para vocês essa possibilidade de olhar, né? É um caminho muito promissor, né? É algo que mudou muito a minha jornada de trabalho, né? Ela é bem diferente, né? Quando a gente atende ali casais e família. E é isso um pouquinho, depois eu falo mais um pouquinho do curso para vocês, mas falando praticamente do nosso, né, do nosso núcleo, tem mais pessoas que compõem o nosso núcleo, que elas não estão aqui hoje, que é a Angélica, Carolina, Omar, Natasha, Patrícia, a gente tem a Pati, Patrícia, tem isso, mais algumas Omar, pessoas, Sandra Paty, Zinker, Carolina. Paty, né? isso. Carolina e Miriam, né? O Sandra grupo é grande, Zinker, gente. exatamente. Isso. É um grupo grande, e aí a gente vai pegando, a gente vai se encontrando aos pouquinhos, a miúde, né? Então a gente É. vai aqui na luta. Sejam todos bem-vindos e espero que a gente caminhe aí nesse olhar com mais atenção para o atendimento de casal e família. Obrigada, Leila. A Miriam depois vai falar também um pouquinho, gente, da história, né, para vocês entenderem. Miriam, então, como eu disse para vocês, uma das precursoras do atendimento de casal e família em gestalterapia. Miriam é responsável, então, pela implementação de todo esse trabalho, né? Nós chegamos depois, Leila chega antes, eu chego ainda depois, né? Depois lá das minhas incursões dentro da PUC, dentro do núcleo, né, de sistemas humanos e, portanto, de família e comunidade. Mas a Miriam traz esse diálogo inicial, né, para a Gestalt, não só para o Instituto, mas para a nossa comunidade no Brasil. Ela e a Terezinha, elas são duas pessoas que trouxeram com muita força, com muita propriedade, com muita, né, com teoria, produziram muito material e foram nossas inspiradoras, né, nos formaram, criaram essa possibilidade da gente estar hoje aqui, como um núcleo, né, um núcleo de formação, um núcleo de trabalho. Tá? No finalzinho da palestra, a Miriam vai poder trazer mais para a gente. Você quer falar alguma coisinha, Miriam, por hora? Não acho que enquanto a gente está aquecendo, até posso contar, né? E, e dizer que, na verdade, com a presença delas, das duas, da Dani da Leila, foi um boom, porque o núcleo de família já tem há muito tempo. Na verdade, eu fui buscar o atendimento à família porque atendia muito crianças. E na hora que a gente atende criança, a família está no colo, no nosso colo, né? E aí eu fui buscar uma especialização, mas como não tinha na gestalterapia, fui buscar na sistêmica, né? E fiz a minha formação no Instituto de Terapia Familiar, e aí fomos compondo, porque tinham algumas diferenças que eu via entre as múltiplas abordagens da sistêmica, porque a sistêmica é um ramo de várias vertentes, né? Eu via que a Gestalt, para mim, tinha coisas preciosíssimas. E uma das coisas que eu achava muito preciosa era a nossa relação dialógica, que tinha um tom que era só da Gestalt, né? E eu acho que foi com isso que eu me encantei de tentar trazer mesmo para a Gestalt, fazer um pouco essa interface. Até tem um artigo publicado num livro grande da Rosa Maria Macedo, né, apresentando a Gestalt para a família sistêmica, né, um capítulo. Então, daí a gente começou, nos idos de 2005, 2006, por aí, a fazer grupos de estudo de família. E era uma turma muito gostosa, a gente fez alguns trabalhos oferecia uma certa counseling para algumas escolas, diante daquilo que a gente estava estudando, nós estávamos estudando resiliência, então a gente foi e levou tudo isso para
campos, mas foi justamente, e a gente fazia muitos grupos de estudo, variados grupos de estudo, mas foi justamente quando vieram vocês que a gente resolveu fazer uma, não é bem uma formação, mas é um aprimoramento de um ano muito consistente, que a gente já fez algumas turmas e é muito gostoso, porque é um núcleo, eu acho que maravilhoso, né? Eu acho que é um pessoal super sério, É. e daí alguns dos nossos alunos se tornaram membros da equipe, e assim foi crescendo a equipe, né? Eu Mas sou daí suspeita para dizer, mas o curso realmente eu gosto muito também. É um curso de um ano, ele é compacto, mas ele tem um mergulho na teoria e na prática, né? A gente conseguiu compor estágio supervisionado nesse tempo de curso, né? E nós temos pessoas assim bem importantes para a nossa comunidade, como a nossa Miriam, né, muito querida, como a Sandra Zinker, né, também, Leila Terra que está aí, que tem um trabalho grande também, né, muito especializada nesse atendimento de casais, né? E outras pessoas que têm aí temas específicos, né? Nós temos a Patrícia Campos, que é especialista em luto e, portanto, trabalha com luto da família, né? Então, nós temos, assim, um curso muito sólido, né? Que a gente gosta e acho que dá uma boa base, né? Para as pessoas tomarem esse fôlego e iniciarem esse nicho, né? Que é um nicho que tem muita procura, né? Hoje em dia. Muitas pessoas buscam atendimento de casal e família, né? E muitos clientes estão perdendo o medo, estão vendo que ajuda, né? É Isso que é verdade. interessante, né? Isso é É muito interessante. verdade, é isso mesmo, né? Então, nós vamos começar, eu vou dar uma base para vocês, né, dos pressupostos do que é um sistema familiar e, portanto, também um sistema íntimo de casal. E aí a gente vai tentar compor com vocês, gente, os desafios de um atendimento, né? Qual que é o medo hoje de se atender casal e família, né? Qual o desafio de atender casal e família? Sendo que é um braço muito importante do nosso trabalho, fundamental, né? Eu comecei também a trabalhar com essa comunidade como a Miriam, que eu atendo criança, e a partir disso eu comecei a perceber que se eu não atendesse a família, se eu não tivesse conhecimento sobre o atendimento de família, eu ficaria em defasagem, eu precisava desse conhecimento em razão da demanda do atendimento infantil, né? E aí eu fui procurar estudar. E aí eu comecei a trabalhar com casais e achei muito interessante. Eu acho que é um momento assim valiosíssimo do nosso crescimento, né, da gente atender casais, né, deu assim uma visão de atendimento, me deu me trouxe ferramentas e me constituiu como terapeuta de uma maneira diferente do que eu estava acostumada com criança e com adultos, né? Então, eu de verdade eu super recomendo. Eu recomendo porque eu acho um trabalho incrível. Então, vou começar dando uma primeira introdução. Como o nosso grupo é pequenininho e, portanto, aconchegante, eu sugiro a vocês que, quem tiver, né, se sentindo confortável, abra as câmeras, esteja com a gente, abram os microfones, façam perguntas, para que a gente possa aí ter essa interação gostosa, né? O Instituto ele tem esse caráter de ser algo muito aconchegante. Não sei se vocês conhecem a casa ainda onde o Instituto está. Ela tem um caráter também de aconchego. Sempre que a gente tem as propostas de trabalho, a gente gosta de conhecer vocês, né? Sempre são grupos menores. Então a gente tem esse jeito. Então eu convido vocês a abrirem as câmeras e estarem aí com a gente, tá bom? Interação. Queria dar um oi para a Andréia, uma pessoa queridíssima que eu adoro, conheço já de um bom tempo. Os demais, gente, sem a câmera, eu vou confessar para vocês que eu não conheço todas as pessoas. Algumas eu estou na dúvida se são pessoas conhecidas, né? Então, quem quiser, fica aí o convite. Vamos lá entender um pouquinho. Oh, meu Deus, deixa eu compartilhar aqui a tela. Dani, Fale, e quem querida, me chama? obrigada. Oh, meu Andréia, amor. André, olá, querida, bom te ver. igualmente, só para dizer um oi, que eu estou muito feliz de estar aqui com você e com todos, mas especialmente com você e com a Miriam, que são minhas prediletas. Ah, oh, queridíssima, Oi, muito né? obrigada, Andréia. Eu estou muito feliz que você está aqui e Eu também. participando ativamente da Semana de Psicologia do Tá jeito que vendo? você está. André, conta da onde você fala para as pessoas. Apesar de que eu estou com minha irmã aqui também, que está falando da Itália, né? Você está falando da onde? Eu estou falando de Vitória, Espírito De Santo. Vitória. Uhum. Isso, Vitória, Espírito Santo. Então, nós temos gente aí do
Que delícia a gente poder compor, né? Isso, a gente poder Aham. né, ter esse contato. Uma delícia te ver, viu? Coisa boa, querida. Beijo. Vamos começar então entendendo, né? Qual que é o conceito de família para a gente poder entender por que é diferente o atendimento individual do atendimento familiar ou de casal. Tá? A gente vai entender que casal também é um sistema. A gente chama de sistema íntimo, né? A Sandra e o Joseph trazem esse conceito de casal como um sistema íntimo. E a gente vai entender essa complexidade. A Natália, estou com a câmera desligada. Oi, Natália, meu anjo, bom te ver, né? Com a criançada aqui. Natália também é uma querida, fez formação com a gente, aqui uma gestalterapeuta, hoje trabalha muito com luto, tem um trabalho lindo aí, né? E umas crianças maravilhosas. Bom te ver, querida. Beijo para você também. Então vamos entender que família, gente, é um sistema de relações de afeto e de pertencimento. E aqui não está só um afeto gostoso, não. Nós estamos falando de afetos, né? Dentro da família rola muitos afetos, né? Vários tipos de afeto aí nesse território, né? Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu fiz dentro de família, eu trabalhei com segredos familiares e dentro do olhar transgeracional. Esse conceito, inclusive, está no nosso livro. Eu vou falar daqui a pouquinho do livro que a Miriam organizou, que também é obra aí do nosso núcleo. E eu tenho um livro sobre segredos familiares e mitos familiares. E aí eu estava estudando, quando eu estudei, uma das autoras de família, uma das obras disse assim: família é o lugar onde mais acontecem injustiças no mundo, né? E eu pensei, meu Deus, como isso é real, né? Apesar da família ser um lugar também onde a gente encontra o desejo da busca pelo pertencimento, um desejo de afetos positivos, um desejo, né, da gente ter assegurado a nossa sobrevivência, onde nós aprendemos a viver neste mundo, quem nos dá contorno e teoricamente acolhimento, também a família é um lugar onde a gente vive muitos desafios, muitas dores e muitas dificuldades. Tá? Então, a família tem esse olhar, né? São relações de afeto e de pertencimento. Vejam só que isso inclui um monte de coisa e um monte de gente, né? Já quebrando paradigmas de que família é o homem, a mulher e filhos. Tá? A gente tem aí uma variedade. A família que eu mais gosto de pensar é que chamam hoje alguns teóricos, não é unânime, tá, gente? É a família multiespécie. São aquelas famílias onde, além das figuras humanas, nós temos os pets. Então, é o cachorro, é o gato, é o passarinho, né, que compõem esta família. Muitos de vocês que têm pets devem falar, faz sentido para mim, né? Então, algumas pessoas chamam dessas famílias multiespécie, que se perpetua ao longo do tempo e busca assegurar aos seus membros a sobrevivência biopsicossocial. Então, se perpetuar ao longo do tempo faz com que a gente desdobre fenômenos muito importantes de um sistema familiar que, eventualmente, nós temos que trabalhar com mais propriedade, como, por exemplo, os segredos, como, por exemplo, a mitologia familiar, que é diferente da mitologia pessoal. Miriam tem um artigo também sobre mito muito bacana numa das nossas revistas, aqui o Instituto tem revista. Eu tenho também nesse livro que a Miriam propôs, eu vou falar sobre mitologia familiar também, que são essas heranças que a gente carrega, tá? Quando a gente olha para fenômenos transgeracionais, ou seja, fenômenos que vão passando de geração a geração e reproduzindo padrões, reproduzindo crenças, que às vezes as pessoas não têm consciência disso e acabam vivendo situações a partir desses registros. Tá? A ideia de família é uma ideia de preservação. Família vem para que as crianças, né, esses que são mais indefesos, possam sobreviver. Eles são introduzidos ao mundo humano, apesar dentro do núcleo familiar é o primeiro local onde eles são introduzidos. Então ali eles vão viver regras, eles vão viver hierarquia, eles vão viver encontros e desencontros, alianças, conflitos. É o primeiro local onde o ser humano vai aprender sobre relações humanas. E dali ele vai se aventurar para o mundo. Então a família tem uma importância fundamental no nosso desenvolvimento, seja porque ela é saudável, seja porque ela é disfuncional. Né? Então, você trabalhando com indivíduos, você trabalhando com casais, você trabalhando com criança, você trabalhando com famílias, conhecer um sistema, um funcionamento de um sistema, conhecer uma família é fundamental.
Rosa Macedo, essa pessoa incrível que convidou a Miriam para um artigo num livro. Gente, Rosa, pra vocês terem noção da importância da nossa Miriam, né? Puxando sardinha para o nosso lado aqui, a importância da nossa Miriam Rosa Macedo é uma das terapeutas mais, né, uma das psicólogas mais importantes no Brasil, né? Ela fez muitas coisas dentro da psicologia no Brasil, uma das primeiras psicólogas no Brasil, né? Ela é da PUC, tá? E ela trabalha com família e comunidade. Agora está mais doentinha, está num caminho aí de distanciamento já, né? Está no finalzinho da vida, mas uma pessoa absolutamente importante nesta trajetória, né? E nossa Miriam tem ali um artigo falando de família, do trabalho né, com famílias e sistemas, num olhar da Gestalt, numa obra da Rosa Macedo. Aliás, uma obra bem importante, muito gostosa da gente poder estudar. E a Rosa vai dizer o quê? Que o que caracteriza fundamentalmente a família são as relações de afeto e o compromisso e a durabilidade de sua permanência como membro. Vocês vão perguntar para mim, mas Dani, tem aquelas pessoas que sofrem, né, a expulsão das famílias. Como é que é isso? Gente, não importa, você nasceu naquela família, você pertence naquela família. Por amor ou por ódio, você está vinculado àquele sistema familiar. Então, quando a gente vai pensando, só para vocês irem construindo, né? Quando a gente pensa no atendimento familiar, o nosso cliente não é o João ou a Maria. O nosso cliente, gente, é a família, é o sistema, tá? E esse paradigma é fundamental para o nosso olhar. O maior treino, quando a gente dá o curso, né? Leila e Miriam podem até me corrigir, nosso maior treino com os alunos é eles entenderem esse paradigma. Você tem que entender que o seu cliente é o casal, o seu cliente é o sistema familiar. E é óbvio, a gente vai trabalhar com o quê? Figura e fundo, parte todo, né? O tempo todo. Então, eu vou para o indivíduo para ir para o sistema. Eu vou para um dos lados para ir para o sistema. Eu vou para uma parte para ir para o todo. A gente faz essa dança do manejo. Mas o nosso cliente é o sistema, o nosso cliente é o casal. Por isso que para nós, muitas vezes que trabalhamos com indivíduos, né, com uma subjetividade, né, como se fosse apenas uma, né, nós somos sempre em relação, né, a Gestalt diz isso lindamente. Somos, né, somos seres de relação, estamos no mundo a partir das relações. Mas, para a Gestalt, então, é muito fácil a gente compreender que nós temos que trabalhar com este sistema, porque ele vai ser o nosso cliente, as relações, as forças, os impedimentos, as interrupções de contato entre eles, a comunicação, isso é onde nós precisamos depositar nossa atenção e o trabalho. Mais do que nunca, trabalhar com sistemas, tanto íntimos como familiares, pressupõe que a gente vai trabalhar no aqui e agora. É muito fenomenológico, é a gente vestir a fenomenologia e a gente estar no aqui e agora, entendendo os acontecimentos e trazendo para eles o que nós estamos percebendo, tá? É muito gostoso, gente, trabalhar a despeito das dificuldades, né? Obviamente sabemos que existem, mas é muito interessante como a gente amadurece como terapeuta a partir desses atendimentos. Nosso maravilhoso Zinker, né? Joseph Zinker, marido da nossa queridíssima Sandra Zinker, né, que está com a gente no curso, ele vai dizer, né, que família é um sistema de indivíduos comprometidos a permanecer juntos por um extenso período de tempo, mantendo assim uma continuidade. O Zinker, gente, tem uma obra excelente, 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 muito bacana, que a gente usa muito no nosso curso, que é A Busca da Elegância em Psicoterapia. É um livro fantástico, né? Ele realmente nos traz um panorama do trabalho com casais e famílias de maneira ímpar, tá? Dentro da visão da gestalterapia, porque o nosso curso, ele é um curso que tem como base a gestalterapia, tá? Nós falamos aqui de alguns autores sistêmicos, mas o nosso curso ele vai trazer uma compreensão da gestalterapia, né, para o atendimento de casais e famílias, né? A gente faz uma base introdutória com todos os pressupostos teóricos que sustentam este olhar e este paradigma. E depois nós entramos com a compreensão de casais, de família e manejo clínico, tá? Só para vocês terem uma noção. Eu acho que isso é muito inovador, que durante muito tempo, e Miriam até que começou aí, né, gente, nos trazendo esse caminho, né, durante muito tempo, a sistêmica ela ancorava muito o atendimento para o gestalterapeuta. Hoje, graças a essas pessoas brilhantes que fizeram essa ponte, nós podemos nos assentar, sim, em trabalhos com casais e famílias a partir do olhar da gestalterapia, tá?
Zinker ainda vai nos dar essa compreensão, né, de que os adultos eles se complementam com tarefas conjuntas de criar um lar, criarem filhos e de se relacionar com sistemas maiores. Isso é fundamental, porque dentro de uma família a gente existe hierarquia e não é sem motivo, né? Os adultos se responsabilizam pelas crianças por uma questão de fragilidade, né? E o que acontece? Não raro, né? Depois vocês podem até trazer exemplo, né, meninas? Não raro, o que a gente percebe? Que quando às vezes chega uma família, às vezes tem papéis trocados, lugares trocados, alianças feitas, né? Poder dado aos filhos, quando aquela criatura não tem condições, né, de assumir esse papel, essa responsabilidade, né? Então, como é importante quando a gente vai trabalhando, né, dar o poder a quem de direito, a quem tem que se responsabilizar por esse lugar. Então, né, aqueles adultos da relação, qualquer tipo de relacionamento aqui, que sejam os adultos, podem ser um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, um homem só, uma mulher só, inúmeras, né, formatações que a gente tem hoje de sistemas familiares, é eles que têm que se responsabilizar pelo cuidado, pela sobrevivência, pela inserção dessas crianças no mundo. É fundamental que eles possam ocupar esses lugares. E até é mágico, né? Que quando a gente percebe que as pessoas vão para os lugares corretos, gente, parece que dá um boom no sistema, né? Só que o pai ou a mãe, né? Vou falar num casal hétero, mas vocês entendam que tem outras modalidades. Quando eles ocupam um lugar, o pai no lugar do pai, a mãe no lugar da mãe, os filhos naturalmente vão para o lugar deles. É muito interessante. Tem um crescimento, uma atualização daquele sistema por um amadurecimento de relações. É muito valioso. Tá? Vou mandar mais um pouquinho. A Luciana Aguiar, que é uma gestalterapeuta que trabalha com crianças, fala de algo muito interessante e que a Gestalt preconiza, que é a autorregulação do sistema. Né? A família é uma totalidade, é um todo, né? Um campo, é um sistema que se autorregula. Isso é importante para a gente pensar no manejo clínico, fundamental, porque existe uma força autorreguladora. Aquele sistema está fazendo o que é melhor para ele naquele momento, ainda que seja disfuncional, né? Chegam ali sofrendo, adoecidos, mas é a melhor forma que eles encontraram para o agora. Tem uma autorregulação, encaixam para aquilo poder acontecer de uma forma mais ou menos equilibrada. Então, acreditar que um sistema se autorregula, acreditar não, mas saber que um sistema se autorregula é fundamental. Né? E a noção de autorregulação familiar é que os membros de uma família influenciam, né, eles se influenciam mutuamente, reagem e respondem às expectativas e necessidades na busca de um equilíbrio. Leila acho que vai trazer exemplos para a gente, mas sabe quando chega aquela família com um adolescente problemático, né? Que vem porque ou aquela pessoa é o problema da família, né? E nós já sabemos nitidamente que aquela pessoa é só um mensageiro dos problemas familiares, né? Uma família é composta de várias partes. E normalmente aquela pessoa que é tida como a problemática, ela é o quê? É a mensageira das dificuldades familiares. Né? Isso é incrível. Então, ele que anuncia os problemas, ele que anuncia o adoecimento, ele que anuncia as fragilidades, ele que anuncia as incoerências, as ambiguidades, né? A sombra daquela família. Né? Ele que não está aderido, muitas vezes, àquela dinâmica, não raro adoecida daquele sistema. Né? E isso é interessante da gente notar, que ele é o arauto do difícil, o tal da ovelha negra, né, o paciente identificado, né? Ele é aquele que causa a divergência, ele que é aquele que causa o descompasso, ele dentro daquele campo é aquele que anuncia, olha, essa família está adoecida e ninguém fala disso. Tá? Fale, Leila. Eu tô puxando aqui pela minha memória, né? Que eu recebi a semana passada, nessa semana, uma família, mãe e filha, né? E elas trazem de uma forma bem bélica, né? Elas estão num momento bem é, dolorido da relação delas, e é muito interessante a forma, né? Que a mãe fala: minha filha é muito querida, mas ela está me dando muito problema, né? E essa jovem traz, né, de 28 anos,
que ela precisa voar, que ela precisa seguir o caminho dela. E é muito interessante ver esse movimento, né? Mas elas começaram a sessão, né? Um pedacinho do que eu vi, elas começaram a sessão bem tempestiva, mas no final elas estavam, olha, mas a gente veio aqui pedir ajuda, né? Então eu acho que nesse momento, né, falando exatamente disso, na hora que falou dessa totalidade autorreguladora, me veio essa imagem mesmo, elas começaram e aí elas foram, de fato, ali olhando, né, conseguindo olhar uma para a outra, dizendo, mas a gente veio aqui pedir ajuda, né? Então, da importância e da potência que tem, inclusive, na gente acreditar e confiar nessa autorregulação, né? E confiar mesmo, porque não é o que eles vão sair correndo dali, mas que eles vão permanecer e vão se regular na medida do que é possível dentro daquele momento, né? Veio muito nítido a imagem, assim. Desculpa atrapalhar. Muito bom, Leila. Olha que incrível, gente. Leila está dando um exemplo muito interessante de algo que chega no consultório. Uma família que chega a partir de 2 membros. Atendimento familiar de mãe com filha. Né? Isso tem chegado no consultório, atendimento de familiar de pai com filho. Isso é muito comum atualmente chegar no consultório. Ah, eu preciso trabalhar a relação do meu filho comigo. Então tem chegado no consultório. Miriam, acho que quer complementar também. Não, é até porque uma das coisas que faz com que a gente confie é a busca. Se eles estão lá, eles estão buscando, né? É. Então, eles estão investindo. Desejo, Sabe né, que é Miriam? interessante também, Dani, Miriam e todos, a visão de muitos psiquiatras, né? Como isso tem mudado, principalmente de terapia de família e de casal. Eu tenho recebido Uhum. muitas indicações de psiquiatras, né? O que dá uma alegria imensa, né? Até Nossa, porque eles imensa, conseguem né? compreender que essa dinâmica de fato ali interfere no processo dessa família, no processo desse indivíduo ali que eles atendem. Isso é algo que tem me cativado, né? De Isso, ver a esse importância do movimento reconhecimento, né, do deste reconhecimento. trabalho como um trabalho absolutamente necessário para melhorar a qualidade de vida, a qualidade de relações dessas pessoas, né, para elas poderem se destinar com relação aos seus temas, né? Daqui a pouco Exatamente. falaremos dessa questão, né, de casais que buscam terapia, se encerra o relacionamento, se não encerra, podemos até pensar um pouquinho nessas formas que vão acontecendo a partir do trabalho terapêutico, né? Queria também trazer, então, a gente vai ver o sistema familiar, né, como um sistema, né? O todo, o funcionamento das partes ali é maior do que a totalidade, né? O todo é maior do que a soma das partes. Quando as partes estão juntas numa totalidade, elas têm ali uma característica muito particular. E isso é fundamental. Eu não vou trabalhar o adolescente, eu não vou trabalhar o pai, eu não vou trabalhar a mãe, eu vou trabalhar o sistema, né? Ele é meu cliente, é ele que eu preciso trabalhar, é como eles se relacionam, é como a comunicação se dá, é quais os lugares eles ocupam, como eles se percebem. E aí as variações sobre os diversos tipos de sistemas que a gente recebe no nosso consultório, né? Às vezes sistemas que já estão rompidos e que precisam, apesar disso, eles trazem a criança, gente. Pais separados trazem a criança. Isso é muito interessante da gente pensar. O sistema familiar da criança é o pai e a mãe, separados. Olha que desafiador. O pai e a mãe separados são o sistema da criança. Essas duas pessoas, nessa configuração, representam o sistema da criança. Como trabalho isso? Meu Deus do céu, que rolo, né? Difícil, sem sombra de dúvida. Dependendo do momento que aquele casal está, é muito desafiador. Estava conversando isso com a Leila, né? Que é um dos desafios que me levou muito a estudar a questão, né? Do luto das crianças pela separação parental. Porque chega muito no consultório criança com os pais separados. Não trabalho sem trabalhar a família como um todo. Não tem como, né? Como é que chega a todo esse sistema? Os pais estão bélicos, estão brigando, a criança é uma moeda de troca, eles põem a criança um contra o outro, tem alienação parental. Olha, tem tanta coisa importante para a gente pensar e cuidar, né? Que confesso para vocês que é um trabalho extremamente difícil, muito lento, passo a passo, quase homeopático. Às vezes a gente tem que começar trabalhando com a mãe,
trabalhando com o pai separadamente, depois para trazer esse casal junto, para poder entender que para além da separação do casal que está muito sofrido, existe um sistema familiar para essa criança e que ela precisa destes pais. Tem um artigo da Rosane Mantilla de Souza, que é uma professora da PUC, uma doutora lá da PUC, uma das especialistas em separação conjugal, e durante muito tempo, gente, ela trabalhou, ela trouxe pesquisas e fez pesquisas do impacto da separação dos pais nos filhos. E tem um artigo dela que é de 2000, se eu não me engano, apesar do tempo, né, dentro da academia, mais do que 10 anos é tido como velho, mas apesar do tempo, gente, vale a pena. É quando papai e mamãe se separam, a visão da separação conjugal para os filhos. É um nome assim, tem um nome bonitinho assim, quando mamãe e papai se separam, eu acho que é isso, né? E ela vai trazer de pesquisas que mostram qual é o impacto da separação para as crianças. Até fala das crianças. Gente, é de apertar o coração, né? De você ler aquilo, né? Para ver como essas crianças ficam impactadas, né? Quando os pais realmente estão muito adoecidos nesse processo, muito sofridos, né? E essa é a visão que a gente costuma mostrar aqui na aula, quando a gente trabalha com, né, com dar supervisão para pessoas que atendem criança, e às vezes falam dos pais, né, que são difíceis. Não, são sofridos, tá? Se a gente muda um pouco essa visão, a gente entende que aqueles seres humanos estão sofrendo e muito. Nós temos uma pergunta da Marilene, né? Como lidar com esse sistema em que os pais estão separados e o pai cortou as relações com o filho? Então, Marilene, a gente tem um caminho de tentativa de aproximá-lo, né? Eu sempre tento fazer uma aproximação. Quando eu atendo uma criança, por exemplo, um sistema, né, que vem a criança e a mãe, eu tento a aproximação do pai. Eu peço contato, eu faço contato com ele, eu peço para comparecer. Às vezes eu consigo e sou feliz nessa possibilidade, às vezes eu não consigo, tá? Então a gente vai também nos limites, né, da nossa potência e da nossa impotência, né? Os recursos e limites que temos dentro desse momento, né? Às vezes a gente consegue mobilizar esses pais, né? A Vanessa, eu acho que quer. Vanessa, você quer perguntar alguma coisa, Vanessa Barbosa? Não, só para ver se é esse o artigo. Depois Ah, que você passou para a gente? Ai, que querida. Nossa, obrigada. Não, só mandei o print, posso mandar o artigo, se for esse. Depois que mamãe se separaram, um relato dos filhos. Você consegue ampliar só para ver se é Rosane Mantilla de Souza? Aí você não consegue enxergar daqui. É ela mesma. Tá, seu artigo de Então vou 2000 mandar é aqui. esse mesmo. Isso, obrigada, viu, Vanessa? Então, assim, são desafios que a gente tem no consultório, óbvio, né? Às vezes a gente é super feliz no atendimento, a gente consegue mobilizar energia, esse pai vem, a gente consegue trabalhar, faz um trabalho com outros profissionais. Existem hoje pessoas, mediadores de conflitos familiares, que são psicólogos. Eles não vão trabalhar como a gente em psicoterapia, eles trabalham na mediação de conflito desses pais. Antes de ir para a justiça, um passo antes de ir para a justiça, que aí é bastante desafiador e bastante impactante, sobretudo para as crianças, aqui no Brasil a gente tem essa possibilidade da família contratar um mediador, que é um psicólogo especializado em mediação e em terapia familiar, que vai tentar fazer acordos combinados com estes pais, tá? Então, isso também é uma possibilidade. Eu já fiz uso desse trabalho quando os pais estavam muito bélicos demais, assim, com muitas dificuldades de poder negociar guarda, visitações, um passo antes da justiça. Porque na hora que você vai para a justiça, o juiz vai lá e vai definir, você é isso, você é aquilo, tá? E às vezes implica em fazer relatos da criança, a criança ser ouvida. Sobre o meu ponto de vista, eu acho bastante doloroso para a criança, né? Mas podemos aqui abrir a discussão também, tá? Vamos falar mais um pouquinho de sistema, então? Bom, segundo a teoria de sistemas, né, gente, essa teoria ela começa a surgir pela física, tá? No século passado, e ali por idos de 1920, 1930, e por ali segue, tá? Que vai entender que o sistema vai fazer uma aproximação entre a teoria de sistemas, dentro da física, da matemática, e a abordagem familiar, né? Como é que um sistema familiar funciona. E dali vai crescendo os teóricos, estudando mais profundamente, fazendo aproximações e distinções, ok? Então, segundo a teoria de sistema, o comportamento de um dos membros é interdependente do comportamento dos outros.
tá? Ou seja, qualquer membro daquele sistema, a partir do momento que ele tem uma ação, ele tem um gesto, ele vai impactar todos os outros membros. Então, vocês imaginem a gente dentro de uma sessão, vamos fazendo isso, relações sobre um setting terapêutico, os atendimentos de família ou de casal. Se tem um ali mobilizando energia, naturalmente o outro membro ou os outros membros do sistema estão sendo impactados por aquela energia e vão responder a isso. O gesto pode ser ativo ou pode ser passivo. Eu posso me comportar pelo silêncio, pela negação, pelo desmerecimento daquela fala, ou ativamente, confrontando, falando, reclamando, concordando, tá? Inúmeros gestos podem acontecer. O grupo familiar, ele pode ser visto como um conjunto que funciona como uma totalidade, e na qual as particularidades dos seus membros não bastam para explicar o comportamento de todos os outros membros. Tá? Então, não é só as minhas características individuais que justificam aquelas ações naquele sistema. As minhas características pessoais em relação com os demais membros de um sistema produzem uma figura que é como aquele sistema se comporta. Ok? Eu vou repetir para vocês. Não basta as minhas características pessoais, não é porque eu, Daniela, sou assim ou assado, que os outros, a família está daquele jeito. Não. Então, não é porque meu filho é hiperativo, que meu filho é autista, porque meu filho é não sei o quê, que aquele sistema está assim. Porque eu sou assim, o meu comportamento ele vai impactar o ambiente, a minha relação com aqueles outros membros vai impactar aquele sistema, e o sistema como um todo vai se mobilizar a partir de forças, né, que vão se retroalimentando, e um comportamento geral vai se estabelecer, tá? Então, eu posso ter uma família que tenha uma pessoa, por exemplo, com um adoecimento, que se comporta de uma maneira super acolhedora, amorosa. Eu posso ter uma outra família com o mesmo tipo de adoecimento e a família é toda complicada, amargurada, revoltada, tá? Então, é porque a pessoa é doente? Não, porque aquele membro doente, na relação com os demais membros, com todas aquelas características, produziu aquele comportamento e que a gente vai entender que é uma figura frente a um fundo e que é material para o nosso trabalho, tá? Isso é difícil destrinchar com vocês em tão pouco tempo, mas só para vocês irem entendendo um pouquinho como é que a gente vai entendendo, né, material de trabalho com o sistema familiar ou com o casal, tá? Aí é só a gente somar, são 2 ou 1. Um ponto importante é que dentro de uma família existem hierarquias. Num casal, teoricamente, a gente teria uma igualdade hierárquica, né? Que às vezes acontece assim ou assim. Esse fluxo, gente, ele pode acontecer. Tem horas que alguém faz a regência, depois o outro faz a regência. O duro é quando isso aqui se perpetua, um sobre o outro permanentemente, tá? Tem muitos assuntos para a gente discutir, né? Pouco tempo. A análise de uma família não é a soma, gente, das análises de seus membros individuais. Vocês estão percebendo que eu estou marcando isso? Por quê? Porque uma das questões que nós tivemos é as pessoas falarem assim, gente, o que eu acho difícil entender casal ou família é que é difícil sair do olhar para o indivíduo e ir para o olhar do sistema. É difícil mesmo, é uma quebra de paradigma mesmo para o terapeuta. É um amadurecimento, mas é delícia, gente, delícia, muito bom. A gente cresce, viu? Super nesse processo, tá? Por quê? Porque quando junta toda a galera, é outra coisa. Você pega um membro, você encontra com ele, nossa, é uma delícia, é fofo, é querido, escuta, bota ele junto com a família dele e vira um caos. Então, tem algo que acontece nesse processo. Isso a gente vê com a criança. Criança tá com a gente, é uma delícia. Criança, nossa, é parceira, a gente se entende. Bota a família dentro da sala. A criança fica mal-humorada, briga com o pai, né? Outras coisas acontecem. É bem interessante. Com criança é uma delícia, porque a criança é muito transparente, né? Ela é muito espontânea no acontecimento dela no set. Então, é muito gostoso a gente ver ela interagindo com os pais. E muito difícil ao mesmo tempo, né? Mas não dá material de trabalho, né? Puro ali, é matéria-prima bruta, tá? Os sistemas interpessoais, como a família, podem ser encarnados como circuitos de retroalimentação, dado que o comportamento de cada pessoa afeta e é afetado pelo comportamento de cada uma das outras pessoas, tá? Então, quando a gente recebe, por exemplo, uma família, a gente pergunta, bom, então, né, como é que vocês estão? Então, né?
E vocês? Como vocês gostariam de me contar o que traz vocês à terapia? E aí, pronto, nós demos start, começa o sistema a se revelar. Quem é o primeiro a puxar a fala? Quem que vai começar falando? Quem vai complementar? Onde estão as alianças? Quem é contra quem? Quem é a favor de quem? Quais são as hierarquias? Quem é a dominância? Quem é a submissão? Gente, tem muita informação que vai acontecendo só na observação do funcionamento, que não é o conteúdo, só o conteúdo. Para nós interessa o como aquele sistema se organiza e age. Tá? Também matéria-prima para o nosso trabalho. É muito bacana. Tá? Meninas, até aqui vocês querem me complementar em alguma coisa? Ô, Romina, querida, obrigada, viu, pela sua presença. Saudade, amiga. A gente se fala depois. Ô, Rô tá na Itália, gente. Então, é 5 ou 6 horas a mais, né? De agora. Meninas, vocês querem complementar alguma coisa? Posso seguir? Leila e Miriam? Tá? Então, gente, dei uma introduçãozinha para o que é um sistema familiar ou um sistema íntimo. O sistema íntimo, a diferença é essa, que nós, né, normalmente temos 2 membros, né? Hoje nós temos pessoas que falam também em atendimento de um trisal, que é um casal com 3 pessoas, né? Outras formas de constituição daquilo que nós chamamos de casal, tá? Mas é muito assunto para a gente entrar por hora, né? Nós vamos ficar aqui no básico das famílias ali que a gente tem mais corriqueiramente. Que família que tem chegado no nosso consultório, que família que chega para nós nesse momento, gente? Uma enormidade de possibilidades, tá? Isso já é desafiador a priori, ok? Mesmo um casal, gente, que chega, muitas vezes chega também como famílias reconstituídas. Então nós temos, né? Nós temos famílias, gente. Nós vamos pensar que nós temos famílias nucleares, a classicona, pai, mãe, filhos. Nós temos família binuclear. Alguém perguntando. Fechou. Nós temos famílias binucleares, ou seja, quando o casal se separa, e aí nós temos 2 núcleos familiares que vão acontecendo. Até então, parecia que o clássico da nossa vida era famílias nucleares, famílias binucleares. Aí nós temos alianças parentais ou coparentalidade, né, que já são coisas do advento mais moderno, né, que são possibilidades de pais que têm guardas compartilhadas e que, gente, tem acordos muito interessantes. Ao invés de falar, olha, nós vamos ter uma guarda compartilhada, você fica segunda, terça ou quarta, não. Eles definem como vai ser esses processos. E eles vão, de certa forma, sendo parceiros por toda a vida do cuidado com essas crianças, até que essas crianças possam, então, ter uma certa autonomia, né? Então, tem uma parentalidade aí dividida, tá? Eles cuidam mutuamente, entram novos parceiros que atuam também nessa parentalidade, isso também é possível. Famílias monoparentais, onde temos apenas um adulto que cuida das crianças, que pode ser a mãe. No Brasil isso é muito comum, a mulher que cuida dos filhos, tá? Estatísticas atuais no Brasil mostram que a família tradicional brasileira é composta por mulher e filhos, que pode ser a avó ou a mãe, né? Então, é uma mulher que cuida de várias crianças, filhos, netos, parentes próximos. Então, chamamos de famílias monoparentais. Esse é o mais comum no Brasil. Poderia ser um homem também, obviamente, mas é menos comum. Essa é uma realidade. Famílias reconstituídas, muito comum. Se separam, casam de novo. Então, aí tem os filhos dele, os filhos dela, os filhos deles. Isso é muito comum, né? Isso chega muito, principalmente um casal com famílias reconstituídas. Por quê? Porque os filhos dela, os filhos dele, começa todos esses sistemas, né? Complexos para darem conta do novo. Famílias homoafetivas, que também têm chegado para o atendimento, né? Parentalidade socioafetiva, né? Então, pessoas que cuidam, vamos dizer assim, de outros que não são seus filhos direto, mas que são crianças que são cuidadas pelo tio, pela avó, por parentes próximos, e multiparentalidade, né? Várias pessoas, vários adultos que cuidam ali das crianças. Então, assim, a gente tem uma enormidade de formatos de família que chegam hoje no consultório, e isso é muito desafiador. Porque ia ser ótimo se a gente tivesse fórmulas, né? É assim que cuida de todo mundo, tá?
Então, só que não tem o é assim, porque todo mundo é uma miscelânea de gente se organizando aí. Eu particularmente gosto da multiplicidade, eu acho que é, né, a liberdade do ser e do estar, mas que é desafiador para a gente como terapeuta, é muito desafiador. O que Dani, mais posso que... só trazer uma curiosidade? Desculpa, Claro. cortar. Eu atendi uma família há um tempo atrás em que os pais decidiram que os jovens permaneceriam na casa, no apartamento, né, cada um com o seu quarto, e os pais passariam uma semana junto, né, um dos pais, e a outra semana o outro pai vai para o seu apartamento. Então, cada um tem seu apartamento, mas o que eles passam, a semana que eles passam ali, eles passam com jovens na casa, que antes era de todos, né? E que passa a ficar dos jovens. Foi uma criação ali muito diferente, né? Que até me espantou, que eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Uma ideia interessante. Ou seja, eles não mudaram, né, a rotina desses jovens de 12, 14 anos, mas mudaram a deles, né? E o que ficou muito claro é que isso foi uma coisa que que eu falei bastante no processo, que era o casal se separa, mas a família permanece uma família. Como vocês vão estruturar, né? E de fato eles tiveram uma criatividade imensa ali para contornar essa situação e regularam isso de forma muito interessante, muito diferente, né? Porque eles pensaram sozinhos dessa maneira, né? Isso foi uma experiência muito rica para mim, né? De ver essa capacidade também deles falarem, não, então a gente sai, né? E eles permanecem e a gente vem, cuida uma semana, o outro vem. Muito interessante. Deixa a listinha para o outro do que está faltando. Então, uma coordenação me pareceu muito afetuosa, né? Pelo menos Ao até invés o da momento. criança ter que mudar, é o adulto que se muda, É né? o Muito adulto que se interessante muda. É, mesmo nesse processo. Em vez de ser, né, a casa de um, a casa de outro, né? Na verdade, a casa é das crianças e os adultos, que teoricamente têm mais até capacidade de se ajustar criativamente, né? Que é, dão conta dessa mudança, né? Porque para a criança é é muito desafiador, né, gente? Nesse muito. artigo que eu indiquei para vocês, a Rosane fala mesmo que é muito difícil. Já para o adulto é difícil, gente, adaptação. Frente a todos esses desafios, você imagina que tem mais recurso? Você imagina para a criança com muito menos recurso ter que se adaptar a todas essas mudanças. Como isso é muito desafiador para eles, tá? Muito, muito desafiador. Então, é um jeito para que a criança possa ter os cuidados necessários, né, Leila? O que não deixa de ser muito valioso, né? E aí, gente, para além de tudo isso, né, quem é a família que nos procura, ainda pensando nisso, né? A gente tem que pensar que, para além de todas essas questões, nós ainda temos vários atravessamentos, né, dos elementos históricos e culturais que também compõem essa família, né? Qual a cultura, qual a ancestralidade dessas pessoas que influenciam para aquele caráter, para aquele jeito, para aquela forma de ver e pensar a vida. Quais são os ritos daquela família? Quais são as crenças daquela família? Eles têm influências de comunidade religiosa? Não têm influência? Né? Tudo isso vai compondo a família para além do próprio sistema no aqui e agora, né? Tudo isso que está permeando, né? Tudo, né? Os mitos, crenças, valores, os segredos, as ascensões, as perdas, as barreiras socioeconômicas, tudo isso vai influenciando a vida daquela família. Então, às vezes a família chega para nós porque um dos membros adoeceu. A família chega para nós porque houve uma perda significativa, por exemplo, né? Perdeu ali uma pessoa, um dos membros da família morreu e eles estão com muita dificuldade de se organizar, tá? Porque chegou na família um dos membros, né? Isso é muito comum de acontecer quando tem uma pessoa que tem ali uma síndrome, um adoecimento mais severo, né? Ou chega na fase da adolescência, o adolescente está com uma dificuldade, uma doença psiquiátrica mais severa e que mobiliza todo o sistema familiar, tá? Então, tudo isso, gente, é muito importante para a gente trabalhar, ok? Então, trazendo algumas complexidades aí para vocês verem. E eu quero trazer umas frases de alguns autores que a gente gosta bastante, né? Para falar do nosso lugar como terapeuta familiar. Então, o Zinker vai trazer para nós, né? Um bom terapeuta familiar competente é parte sociólogo, parte antropólogo, parte filósofo e, mais importante, um observador confiável
que está verdadeiramente interessada no modo como esta família funciona dentro de sua própria vizinhança e do seu meio social. Tá? Então, não só trabalhando particularmente com aquele sistema, mas tentando, gente, entender como é que aquele sistema interage também com os sistemas maiores. A vizinhança, a comunidade, a cidade, a família estendida, né? Todas essas outras camadas muito importantes. Tá? Então, a gente vai ter um papel ali de investigador, de compreender, né, o sistema, parte também para um lugar da anamnese, de conhecer a história daquele sistema familiar, que nasce a partir de duas pessoas que se encontram, né, que aí desejam ter um filho, e que aquele filho chega por algum caminho, né? Isso estamos falando do clássico, tá? E aí temos outros formatos mais diversos e mais difíceis da gente poder trabalhar. Vamos lá, a Luciana vai dizer que jamais estaremos procurando culpados dentro de um sistema, pois, segundo nossa perspectiva de campo, ninguém especificamente causa o problema. Todos os membros agem conjuntamente para organizar ou desorganizar suas vidas de modo que contribua para a sua felicidade e bem-estar ou para a sua insatisfação e seu sofrimento. Tá? Às vezes, um casal, uma família, vem procurando um juiz, e o nosso papel não é o julgamento, mas o da compreensão, porque todos ali estão se esforçando, né, para que aquele sistema funcione da melhor forma possível. Mesmo disfuncional, mesmo trazendo sofrimentos, as pessoas estão tentando. E, como a Miriam colocou, se eles estão nos buscando, é porque eles desejam de verdade o cuidado, né, a saúde daquele sistema, o bem-estar dos seus membros, tá? Só não estão conseguindo fazer isso sozinhos, ok? A Juliana Batista vai nos dizer de empatia, que eu acho que é um processo importante para nós, né? Sermos empáticos com aquele sofrimento, com aquele sistema. Gosto de pensar que a empatia vai muito além de se colocar no lugar do outro. Na verdade, trata-se de reconhecer que o outro tem um lugar e só enxergamos isso quando conhecemos o nosso próprio espaço. E daí que nasce a empatia do reconhecimento e respeito aos lugares, dos próprios e alheios, pois são nesses lugares que moram as dores, né? Então, poder entender o lugar do outro parte da gente entender o nosso próprio lugar, que também é um lugar que já teve muita dor e sofrimento. Quando a gente entende isso, a gente vai entender que naquele lugar que a pessoa está ocupando, tem dor sim, tem dificuldades e tem desafios. Tá? Uma outra fala da Miriam, nossa queridíssima Miriam. Penso que eles vêm movidos pela esperança, grande aliada que pode envolver a todos nós em uma aposta e trabalho conjuntos. São eles os autores e os protagonistas de sua história. Sou apenas uma facilitadora, uma parceira, aquela que acompanha, na verdadeira acepção da palavra, terapeuta. Tá? Então, a gente está ali, junto com eles, nesse processo de compreensão, de autoconhecimento do funcionamento do sistema, dos lugares que eles ocupam, nas dificuldades que eles vivem a partir destes lugares, né? É tarefa nossa ajudar eles a encontrar novas formas de viver, né? Porque aquelas que trouxeram eles até então não estão mais servindo, estão muito difíceis, né? Estão trazendo muito sofrimento. Bom, Elinha, eu vou começar a colocar então, né, os desafios para um terapeuta familiar. Pois é, essa é o grande frisson de ser terapeuta de casal e família, né? Essa é uma palavra que vem do teatro, que dá aquele friozinho na barriga da gente, assim, que é exatamente os desafios, né? De poder entender que cada sistema que se encontra ali tem suas tristezas, suas dores, suas alegrias, né? E a cada momento que eles chegam, né? A cada sessão a gente tem algo ali de diferente nesse sistema. Então, tem alguns aqui elencados. Se vocês tiverem mais alguma coisa para complementar e falar, pessoal, pode abrir o microfone
não tem problema, eu gosto bastante de olhar para as pessoas e olhar, e vou até abrir aqui um pouquinho mais para poder ver o rostinho de vocês. Então, foram lançadas algumas perguntas no chat, né? E que a gente, que a Dani colheu ali algumas coisas que que foram bem importantes que chegaram para a gente e que passa exatamente com a gente também, né? Então, não é uma coisa que fica tão fora, não. Com a gente também acontece, né? Como eu contei lá inicialmente que chegou essa família para mim, né? Essa mãe e filha. E num dado momento ali do processo, eu pensei, nossa, e agora? Né? E aí é aquela hora que a gente dá aquela sentada, percebe a cadeira, né? Era no online, não era no presencial. No presencial a gente vai percebendo todo o movimento, né? Tem diferenças assim que não são de fechar isso, mas que favorecem, né? Eu acho que o presencial tem uma coisa da gente sentir o movimento, o cheiro, o abraço, você vai percebendo diferente. No online, você tem que estar muito ligado, né? Você tem aquela telinha, aquele quadradinho, então todo o movimento, né? A mãe, em especial, ela não conseguia manter o telefone, o rosto, então sempre ia subindo e eu só via a testa e eu precisava interromper naquele momento e falava assim, deixa eu ver seu rosto, né? Então, todas essas coisas que a gente vai precisando ter ali o cuidado, porque a pessoa está muito nervosa, muito exaltada, né? E foi algo que no meio do caminho, eu sentei de novo na cadeira, me coloquei, né? Eu estava de um outro jeito mais confortável, mas eu falei, opa, peraí, que agora tem um movimento diferente que eu preciso me atentar, né? Tudo estava dando outras explicações. Então, a moça olhando para baixo, a mãe com a câmera subindo. Então, desafios que aparecem para a gente, tanto no online quanto no presencial, né? Isso acontece também. Então, veio uma pergunta, né? Veio uma fala de um internauta, assim que a gente fala, né, Ana? Internauta, né? Isso, tá. Tenho medo de atender família e não dar conta dos conflitos. Então, é exatamente isso que eu estava falando para vocês. Oi, Miriam, pode falar. Termina. Exatamente isso, que são conflitos que aparecem ali e aparecem na hora, né? Realmente a gente não imagina o que pode acontecer, né? Já aconteceu comigo de ter momentos em que uma pessoa, um membro de uma família, levanta e tenta se machucar e agredir, né? Então foi um momento em que eu me levantei, eu me pus perto dessa pessoa, pedi para me aproximar, a pessoa permitiu. Então, tem momentos que a gente realmente precisa estar muito atento. O atendimento de casal e família, não que no individual não tenha, mas a atenção, ela né, já dentro da própria Gestalt a gente tem isso, a presença, esse estado. Mas se a gente tem mais de uma pessoa ali, vai pedir da gente uma prontidão, né? Desde psíquica, física, a sanguínea, todas as nossas possibilidades de uma prontidão, mesmo porque não é só o que eles estão trazendo de conteúdo, mas a forma, né? Por isso que eu observei, quando ela vai subindo a câmera, né? Nesse caso que eu estou trazendo para vocês, é quando eu falo, nossa, ela está subindo, inclusive o tom, né? Era a mão e o tom que estava subindo. Então, era uma observação ali de perceber, de como é que a gente faz para trazer essa pessoa, né? Um desafio tanto, como é que faz para trazê-la de novo para a câmera e também a fala dela poder ficar um pouco mais clara ali naquele momento, né? Mais clara e menos agressiva também. Fala, Miriam, você ia falar alguma coisa. Não, é que eu queria falar assim, porque essas duas perguntas, a primeira e a segunda, elas estão muito relacionadas, e você trouxe essa relação, né? E eu queria lembrar, assim, algumas coisas, compartilhar com vocês algumas das coisas que me norteiam. E fiquei pensando na palavra amorosidade. Eu acho que o nosso trabalho é um trabalho que tem muita amorosidade. E muitas vezes a amorosidade nos ajuda a acompanhar os conflitos.
E como que essa amorosidade às vezes funciona no momento de conflito? É a partir da confirmação. Quando a gente consegue mostrar o que a gente compreende do sofrimento de cada um, geralmente o que acontece é que vai assentando um pouco a poeira e um vai podendo olhar um pouco mais para a dor do outro, porque são pessoas que estão sofrendo, né? E a outra questão que eu acho que é importante é que o que eu acho de muito precioso na gestalterapia é que é um diálogo, é uma co-construção. A gente co-constrói junto um entendimento do que está se passando ali, né? E nessa co-construção, nós estamos juntos. Só que tem uma coisa, a gente tem a responsabilidade de garantir um ambiente relacional seguro, para que as coisas possam ser trazidas. E com isso, como você falou, você levantou, você trouxe a sua autoridade, não no sentido do autoritarismo, mas da autoria. Você é autora daquele espaço, você é autora daquele encontro de alguma maneira, e eu acho que resgate dessa autoridade é muito importante numa hora de conflito e de dificuldade. Não sei, me deu só vontade de compartilhar isso com vocês. Eu só queria compartilhar um pouco, complementar um pouquinho a Miriam, né? Eu fiquei pensando nisso, né? É muito desafiador o momento, né, dessa coisa bélica entre o casal ou dentro de um sistema familiar. É muito desafiador mesmo para o terapeuta, né? Eu costumo dizer que a gente vai desidratando, né? A gente costuma sentir as gotinhas de suor escorrendo pelo corpo, porque vai dando um nervoso na gente, né? De falar, meu Deus do céu, a coisa aqui hoje está complexa. Mas é tanto a nossa, né? A Miriam coloca que nós somos uma autoridade dentro do setting. Né? Então, esse é o primeiro ponto, da gente entender que esse é o nosso lugar. O fato de eles estarem na presença de um outro pode, sim, facilitar eles conseguirem se manter em níveis mais ou menos adequados de relacionamento, né? E a nossa presença, quando a gente está num setting presencial, a nossa presença psicossomática, ela é uma barreira para que o conflito, para que a agressão verbal, ela não atinja outros níveis, tá? Então, esse processo todo, a nossa presença, ela pode ser um articulador de uma regulação emocional para que os níveis de agressividade não atinjam, né, patamares insustentáveis, né? É onde a gente faz a proposta do ser diferente, né? Miriam costuma sempre falar isso, né? E a gente aprende com ela. Brigar, vocês já sabem, vocês fazem na casa de vocês, né? Vamos tentar fazer diferente aqui, né? E eu carrego isso comigo. Quando a coisa está pegando fogo, né? Vamos lá. Eu lembro da Miriam, assim, né? Os mestres que vão nos aparecer. Né? Brigar, vocês já brigam em casa, né? Vocês já são bem experientes. Agora, aqui é um espaço do diferente, né? Vamos tentar. E nós somos, né, aquele que articula a diferença. Às vezes a gente tem que, não sei se as meninas têm essa prática, acredito que sim, colocar alguns limites dentro do setting, né? De adequação para as agressividades, né? A gente precisa ali colocar limites de coisas que não podem acontecer ali naquele espaço. Então, gente, é o óbvio que a gente fala, mas quando as pessoas estão sob efeito emocional muito intenso, o óbvio, ele precisa ser dito, né? Proust falava isso, que muitas vezes a gente tem que falar o óbvio em psicoterapia, né? Porque parece que a pessoa se esquece desses detalhes do óbvio, né? É verdade, é verdade. Queria só Isso, comprar. Eu lembrei de um esses, exemplo que eu atendi um casal e o casal estava claro, se desentendendo, e ele era policial. E ele chegou com um revólver, como um policial usa o revólver. E eu falei: olha, o revólver vai ficar na sala ao lado, nós não vamos entrar aqui com o revólver. E ele falou: puxa, mas vocês vão estar menos protegidas, mas entregou. Exatamente. A Ilana está com a mão levantada. Pode falar, Ilana. Boa noite. Boa noite. Gostaria de compartilhar uma experiência atendendo um casal onde a queixa principal era, ele não fala, né? A esposa falava, ele não fala, ele não se expressa.
E na terapia ficou bem visível que esse espaço de fala, ele não falava porque ele não tinha espaço mesmo. E na terapia ela começou roubando esse espaço, né? Era online, e sempre que ela ia falar, ela sempre se colocava mais à frente, ele ficava mais atrás. E aí a gente convida, consegue ficar lado a lado, né? Os dois apareceu o rosto. E coube bem esse momento de agressão na fala, como se ele não tivesse ali. E aí, né, eu fiz um convite assim. Você consegue perceber como você está falando e que ele está do seu lado, né? Então, gostaria que você, né, se organizasse aí para ficar um pouco mais do lado dele e conseguisse falar para ele, olhando no olho, né? E assim, foi um convite a dizer assim, é isso mesmo que você quer falar nesse tom de voz, porque ele está do seu lado, né? Então, assim, ela se organizou a ter mais cuidado, não inibir, né, a fala, não deixar de falar o que é, mas a forma como ela estava falando é como se ele não tivesse, é como se ela tivesse uma terapia individual. E eu senti que aquela fala estava o agredindo, sabe? Parece que é como a Daniela falou, parece que a gente vai derretendo ali, né? Parece que será que a pessoa não está sentindo que essa fala está derrubando outra ali, né? Então é isso, é um convite, mesmo que a gente não tenha respostas no momento, mas é um convite a pessoa retornar um pouquinho, ó, a pessoa que você está falando está aqui do teu lado. Então, assim, como é para ele ouvir o que você está dizendo agora? Aí né, ela pedindo para ela voltar um pouco para o lugar dela nesse sentido, eu perguntei para ele como chegava a fala dela para ele. E aí, de novo, né, ele conseguiu, com a voz muito baixa, falar, mas depois ela tomava o espaço da terapia de novo. Então, assim, diz muito, né, sobre ele não ter esse espaço de fala. Na terapia também ele não estava tendo. Então eu tive que ter muito cuidado para ele ter este espaço na terapia, já que em casa não tinha, né, de fala. Perfeito, Ilana, Muito porque bacana. uma das coisas muito importantes de fazer na sessão de terapia de casal é o que eles chamam de circularidade, ou seja, o que você fez daquela mesma informação circular pelos vários pontos de vista, né? Então, é muito legal. Bacana, um ótimo exemplo, Ilana, porque é quase uma corrida, né? Por isso que essa transpiração, né, acontece e a gente fala que para onde a gente vai, mas a gente vai. Para algum lugar a gente vai, né? A gente também precisa confiar também no nosso trabalho e acreditar, né, que tem uma coisa interessante que aconteceu com um casal que eu atendi, é comprida a história, mas o momento que eles chegaram, eles conseguiram entender que eles precisam conversar, que eles precisam decidir coisas. Então, eles até disseram: agora a gente entende que a gente começou o nosso casamento. Né? Eles já estão 2 anos casados e agora que eles estão entendendo o que é casamento. Foi realmente muito bonito eu ter ouvido, eu me senti muito, fiquei muito orgulhosa. Acho que foi uma coisa que me deixou bem orgulhosa mesmo de ter ouvido quando eles falam isso, né? Agora a gente está entendendo o que é casamento, né? Agora a gente está entendendo o que você propunha de intimidade, que não é só a sexual, não é só aquela de saber do outro, é uma coisa a mais de poder olhar para o outro e se entregar, né? Nas dúvidas, nas questões, nas alegrias. Isso foi muito emocionante de ouvir. E eles ainda continuam o processo comigo. Como eu faço em terapia breve, né? Já está chegando, já está afindando o caminho, eles já sabem desse que está chegando próximo de terminar. E uma coisa que eles disseram assim: olha, a gente não sabia que para a gente viver um casamento, a gente tinha que passar por tudo isso, né? E aí eu perguntei para eles, falei assim, mas como é que vocês acham que começa um casamento, né? E aí eles ficaram assim, né? Pegando um pouquinho a fala do Ted, do que a Miriam disse. Eu falei, pelo amor, né? Vocês não são, nós, né? Vocês não são indianos, então vocês não casaram por um acordo, né? Vocês são brasileiros, a gente vive, né, de uma outra forma a sociedade, então vocês casaram porque alguma coisa aconteceu. Eles não, amor, né? Então é o amor que sustenta, né? É o amor que se nesse casal, nessa situação, né? É o amor que sustenta. Então eles foram descobrindo, né? Tendo essa possibilidade de redescobrir o amor deles de uma outra forma, né? De um caminho mais maduro, de poder olhar para o outro, né? Então ele tem 43 e ela 33. Né? Então, tem ali, eles têm
uma diferença de idade que está sendo significativa nesse momento, que é o momento que ela quer ter filhos e ele tem medo de ter filhos, né? E um processo muito bonito que ele falou também, a última frase foi quando eu quis casar com você, eu falei de filhos, né? Então eu imaginei tendo filhos e de repente eu mudei de ideia no meio do caminho. E não está certo eu mudar de ideia no meio do caminho. Eu estou fazendo você sofrer, né? Então foi realmente sim uma das sessões acho que mais lindas. Ainda bem que eu tinha uma caixinha de lenço ali do meu lado, porque eu de fato fiquei emocionada de ver esse processo, né? De reconhecimento dele e de aceitar o reconhecimento dele. O que foi muito bonito foi o reconhecer como ela aceitou, né? Ele trouxe e ela não repeliu, ela aceitou e falou, puxa, agora, ela até brincou, ela falou assim, agora você fica muito mais bonito, né? E de fato, né? Acho que aí eles estão se reencontrando. Então, é um desafio, porque foi um casal que veio exatamente por conta de que, olha, ela quer ter filho e eu não quero ter filho, eu não quero pôr filho no mundo, com várias explicações, né, da vivência dele, e ele já foi trazendo todas as responsabilidades, né, nesse momento, nessa caminhada, de como ele olha para isso e fala, puxa, mas eu disse que queria, aí eu mudei de ideia, como é que eu vou fazer? Né? Então ele já está desconstruindo e reconstruindo outros caminhos que a gente não tem a menor ideia quais serão, né? Mas eles vão trazer aí outros caminhos possíveis na jornada do trabalho. É um desafio e tanto, né? Mas não tem nada mais. Nossa, acho que eu saio do consultório mesmo 10 horas da noite, porque casal a gente acaba atendendo um pouco mais tarde, mas eu saio muito diferente, muito bem, né? De poder observar. Nem que a gente sai de fato, mas faltando um braço, uma perna, e a gente vai para chegar em casa até se reconstruir de novo. Mas é algo muito, muito, muito forte, né? E que mexe com a gente também, como terapeuta, como pessoa, né? Que a gente vê ali aquele caminho, né, sendo construído por duas pessoas ou por uma família, né? Por esse sistema se reconfigurando de outra forma, né? Aqui traz, né, uma outra pergunta, que é como não fazer aliança, né, para não aliançar com algum membro do sistema. Pois é, o olhar para o sistema já não deixa a gente ter formas de aliança, né? Porque você está olhando para um sistema, não tem como você pegar uma parte desse sistema e criar ali uma aliança, porque a gente tem, e é um treinamento, né, gente? Não é uma coisa que, olha, não pode e acabou, né? É um treinamento que vem tanto com a teoria quanto com a prática, né? Com uma supervisão, em que a gente vai pontuando e a pessoa também, o terapeuta também vai percebendo que, opa, né? Aconteceu alguma coisa diferente ali. Uma coisa que a Sandra fala que é muito interessante, que é que já aconteceu comigo, né, de supervisão, de falar assim, nossa, acho que eu pisei na bola. Ela fala, conserta, conserta, volta lá e conserta. E você sabe como, né, que a gente, como terapeuta, a gente chega na sessão seguinte, a gente fala, opa, deixa eu ver aonde que ficou, e a gente consegue resgatar. Não é retornar o assunto, mas é dentro da relação a gente retornar aquilo que a gente falou, opa, ficou alguma coisa que não deu a entender. Somos humanos, né? A gente está trabalhando dia a dia, essas pessoas também estão a dia ali diferentes. Então, a gente tem a possibilidade, né? A gente também tem que acreditar do nosso trabalho, de que a gente vai ali e retoma, olha, tem alguma coisa aqui dentro, né, que não ficou claro, vamos deixar claro, né? Mas tem muito da gente entender o sistema, né? Da força que tem o sistema. Eu nunca esqueço de. Oh, pode falar, Miriam. Não, Eu acaba. engato a falar e não paro mais. Pode falar, Miriam. Não, eu só queria trazer uma coisa que, para mim, é muito útil, que é uma distinção e uma diferenciação entre aliança e conluio. Hum. De que maneira que se fala aliançar, né?
porque alianças, eu acredito que são, às vezes, interessantes, porque na hora que você confirma o que você está entendendo que uma pessoa está trazendo, você está fazendo uma aliança. Mas a aliança é a união entre duas pessoas para o bem comum, para ajudar o todo. E o conluio, sim, é que eu acho que muitas vezes o que acontece em muitas dinâmicas familiares, nas triangulações e tudo mais, que são dois se unirem, mas deixar o outro de lado ou contra um outro. Então, acho que é importante fazer essa distinção nessa pergunta, né? Sim, sim, é verdade, Miriam, é verdade. É, porque talvez, né, por atendimento só do individual, dá a impressão que você não vai conseguir dar atenção ali para duas pessoas, você só consegue, mas a gente aprende, né, com o trabalho mesmo, principalmente a forma, né, como eles estão ali, como toda aquela sensação. Tem uma série de nuances que faz com que a gente fique num outro estado, né, digamos, que a gente fique numa atenção que ela proporciona que a gente olhe de fato para o sistema, né? Alguém tem alguma pergunta? Uma fala? Foi? Não? Então vou seguir. Como atender famílias com pessoas em idades diferentes? Eu já atendi família com criança pequenininha e família com adolescente, né? Eu acho que a gente vai aprender, a gente também até oferece recursos também para trabalhar aí no curso com crianças também, né? Então você trabalha com a família e com as crianças juntos, né? A gente tem o uso da caixa de areia, que é uma técnica maravilhosa, que tem o maior amor do mundo e que muitas vezes traz um movimento para a família, e quando você percebe, né, a dinâmica da família vem inteirinha para a caixa, desde chegar até o lugar da caixa, até escolher as miniaturas e montar, você percebe muito da família, ou um desenho, né? Então, tem muitas técnicas que a gente pode sugerir e possibilidades para esse atendimento. E com a família ali, né? Então, não é que você vai ficar só ali com a criança, vamos fazer um desenho todo mundo, né? Então, é uma possibilidade de todo mundo se mostrar ali daquele sistema, dessa família. No caso de jovens, né, ou que eu já atendi também, um casal, família veio o casal, a filha adolescente e o outro filho um pouquinho mais velho. A questão era a jovem, né? E no momento que ela não vinha, eles escolhiam uma miniatura para colocar na cadeira dela, porque às vezes ela faltava a sessão, mas ela continuava ali, né? De alguma forma, eles elegeram para que ela ficasse ali, porque era a tamanha angústia o processo da relação que eles estavam ali naquele momento. E depois, ela, na sessão seguinte, ela voltava, então tinha ela estava num momento bem rebelde, mas era interessante porque eles não queriam deixar que ela não participasse, então eles escolhiam uma figura para deixar ali sentada na cadeira, o que era bem interessante, assim, que eles se movimentaram e falaram, não, a gente precisa trazer a fulana aqui, então não tem opção. Então, eles acharam ali uma solução. E cada terapeuta também, com seu estilo, vai percebendo como é que vai lidar também ali com essas diferenças de idade, né? Mas tem possibilidade, sim, e é bem possível. Miriam, diga. Eu queria lembrar o que a Dani sempre fala. A Dani sempre diz que num sistema de pessoas de várias idades, a gente tem que estar se nivelando aquele que é mais frágil, para que ele possa entender fala você, Dani, que você que sempre fala isso, que eu achei É muito. verdade, a linguagem que a gente precisa usar é da pessoa mais frágil do sistema, né? Então, se a criança é a mais frágil, ali no sentido de compreensão, a gente vai usar a linguagem da criança, que é o brincar. Então, a gente vai entrar com caixa de areia, com brinquedos, com desenho da família,
com histórias da família, com brincadeiras. Se o adolescente, a gente vai tentar incorporar o adolescente. Se é o idoso mais frágil, a gente vai tentar incluir também uma linguagem que possa ser acessível a ele, né? Então a gente vai buscar. Eu acho que o desafio para o terapeuta é conseguir trabalhar a partir dessas linguagens diferentes, né? Então, eu tenho um adulto, adolescente e criança, às vezes no mesmo setting terapêutico. Como é que a gente faz? É a linguagem da criança, tá? E a gente justifica para o adolescente, a gente pede a participação dele, às vezes a gente pode fazer, né, momentos de interação mais ligada a uma linguagem do adolescente, para ele se sentir pertencente também àquele momento, né, sobretudo quando ele está mais frágil, né, adolescente ressente muito em muitos momentos, né, então é importante que a gente cuide. Mas é isso, a dica é a linguagem do mais frágil, né, qual que é o mais frágil? Vamos usar recursos que o mais frágil possa também compreender, porque se a gente ficar todo mundo sentadinho num sofá e a criança lá ficar comendo, né, gente, de vontade de desenhar, de pintar, de pular, de brincar, de falar, é muito complicado para ela. Ela precisa ter espaços de diálogo a partir da linguagem dela, que é uma linguagem lúdica, tá? Alguém quer complementar? Alguma dúvida? Não? Então, a quinta pergunta, não, acho que não é uma pergunta. Tenho medo de não saber qual o meu lugar como terapeuta em um sistema. Miriam, gostaria de... Não, eu acho que essa pergunta, de alguma maneira, quando a gente falou da autoridade e Uhum. do construir, eu acho que a gente já esclareceu, né, de alguma maneira, Sim. mas se alguém quiser fazer algum comentário. Eu gostaria, assim, eu acho que essa pergunta vem, assim, no sentido da gente poder também ocupar um lugar de observador. Aonde que a família quer nos colocar? Talvez Uhum. tenha uma informação importante para a gente perceber. Onde eles querem que a gente ocupe? Eles querem que a gente seja testemunha da história, eles querem que a gente aliance, né? Uma das partes quer que a gente faça uma aliança, ali, um conluio, como a Miriam disse. Eles querem que a gente seja um juiz da situação. Onde eles querem nos colocar faz parte do processo de compreender aquele sistema. Né? E faz parte do nosso caminho também desconstruir algumas coisas. Eu lembro de um casal que um dia falou para mim: a gente entendeu que você já não vai dizer quem está certo e quem está errado nessa história, né? Que bom! E, né? É isso. Eu não sou meu lugar, não é o de juiz dessa história. Nós vamos compreender as dinâmicas do casal, nós vamos compreender como é que vocês estão funcionando para poder ajudar vocês a mudar essa dinâmica, ou como que cada um impacta o outro, impacta o sistema, né? Mas com certeza a gente não é juiz, eles vão procurar, né? Isso é lugar do tribunal, né? Não sou Isso. eu que tenho que dizer quem é que tem razão, quem é que está errado. Não é esse o nosso papel, mas eles vêm, gente, com um desejo muito grande. É verdade. Eu estava brincando com a Leila que normalmente quando a família e o casal chegam no consultório, eles já procuraram de tudo. Eles já foram na igreja, eles já falaram com o padre, eles já foram no pai de santo, eles já fizeram macumba, eles já tomaram passe, eles já tentaram de tudo. Então nós somos a última opção. A gente não é a primeira, não, a gente é a última. Então, eles vêm muito assim com um percurso longo de tentativas de cuidado, né? E muito machucadinhos com tudo Sedentos de isso. atenção, né? Que precisam de Muito. fato desse cuidado, desse olhar, É isso né? mesmo. A Miriam É traz a frase que é estamos a serviço do cliente, né? E isso isso. nossa, isso é tão profundo e tão forte, né? Assim, de pensar, né? Que a gente está ali entregue para aquelas pessoas, entregue para aquela pessoa e a importância que a gente tem também na vida dessa pessoa, né? Da potência, né? No Aquele quanto sistema, na relação terapêutica se constrói, e o quanto você, né? O quanto o próprio processo é um processo de ajuda, né? De tratamento, né? De cura no sentido de tempo, né? De o quanto que aquilo vai passando e essa relação vai se fortalecendo, né? E você podendo estar ali presente e a serviço, né? é isso Os mesmo, seus ouvidos estão ali para aquela pessoa. para A aquele Vanessa sistema, né? levantou a Ela mão. queria fazer uma pergunta, Vanessa, ainda quer perguntar alguma coisinha? Acho que a André quer falar também depois. Eu queria saber se nesse curso de famílias vocês abordam questões
jurídicas, sabe? Por exemplo, separação, aí como que fica, que tem vários tipos de separação, se vocês entram nisso ou não, sabe? Não, Vanessa, nós não entramos especificamente, porque aí eu acredito, cadê você? Que eu quero olhar para você. Nós não entramos na questão jurídica, mesmo porque a gente precisaria, né, ter um arcabouço aí de alguém responsável para responder, porque pode ser mais delicado, né? A gente fica realmente na questão da psicologia, da gestalterapia, com o nosso olhar, nossa visão de mundo e de homem. Agora, não é muito difícil da gente ir descobrindo, né? Eu já passei por situações em que eu tenho uma conhecida advogada, então eu vou sempre nela. Quando tem alguma coisa, consulto ali a minha amiga advogada, né? E ela fica ali disponível para mim, assim, para me ajudar nesse sentido. Ela é uma advogada de família, então eu vou atrás de profissionais que eu vejo que podem me ajudar, assim como os psiquiatras, né? Eu tenho alguns contatos de psiquiatras também que me encaminham pessoas, então tem sempre esse caminho, né? Eu faço esse um pouco na minha prática dessa maneira. Mas É é um porque, tema muito interessante, mas ele é bem específico, né? Eu não, acho até que, porque de, para mim, pode é falar. importante eu estabelecer fronteiras, né? E, ao estabelecer as fronteiras, muitas vezes já surgiu a indicação, olha, até aqui é o nosso trabalho, Papel. mas daqui para frente eu aconselho vocês a procurarem um advogado para esclarecer e tal. Já me vi muitas vezes falando isso. Tá, não, é porque esse sistema também afeta, né, Sim, no todo da família. E, por exemplo, o conselho tutelar também é um outro, né? É sim. por isso a minha pergunta, entendeu? Entendi. Mas tá bom, só curiosidade mesmo. Tá joia. Mas é importante saber, né, que É, às vezes a gente precisa recorrer ao conselho tutelar, às vezes a gente precisa recorrer, né? Cada vez mais existe uma interlocução entre as várias áreas de atividade, né? exatamente. Andréia, queria falar? Não, já foi sanado. Tranquilo. Tá, Obrigada. imagina. Posso continuar, Dani? Sim, você pode continuar. Você quer que eu leia? Você está conseguindo ler? Esses são os que também a gente escolheu da internet. Está muito pequenininho Tá, esse. eu leio aqui para você. A letra ficou pequena, né? Então, essa é uma fala de uma pessoa que, né, questionou a gente quando a gente fez uma interação pela rede social, né, para a gente trabalhar com vocês hoje. Então, ele diz assim: não sei se por uma crença central, criada a partir de vários relatos, estar associado o início da terapia com o fim do casamento. Ele foi uma questão, né, de ver o desafio dele. Do início da terapia está relacionado ao fim do casamento, que não é uma realidade em todos os casos, né? Comumente ocorrido após uma reanálise do indivíduo, sua autopercepção e reconhecimento do outro, muitas das vezes divergentes da sua expectativa, tornando por vezes uma experiência frustrada aos envolvidos, que gera expectativas de uma reconciliação na reconstrução do casamento e conclui-se o caminho da incompatibilidade. Vale ressaltar que, saindo do âmbito empírico, por outro lado, atuações como, por exemplo, em instituições religiosas conseguem conduzir de maneira oposta, explanando a importância da aceitação do outro, do amor incondicional, estabelecendo relações mais duradouras a partir da visão do doar-se. Como buscar equilíbrio na terapia? É interessante isso, porque a fantasia de muita gente, sobretudo mais algum tempo atrás, era, não vou fazer terapia de casal porque a terapia de casal vai levar ao divórcio, né? Na verdade, a minha experiência é que muita gente saiu muito fortalecido até do conflito. E outros realmente criam a consciência de que o melhor caminho é separar. Por quê? Porque a gente
a palavra terapeuta é aquele que acompanha. Nós acompanhamos com todos os nossos estudos, com o nosso trabalho, com toda a ampliação de awareness, tomando as palavras do Gary Ontef, a gestalterapia é uma terapia de ampliação de awareness, e eu acho que à medida em que as questões vão se trazendo, sendo trazidas e vão se desenvolvendo, muitas vezes as pessoas não saem mesmo da terapia iguais. Se a gente pensar teoricamente, existe sempre uma necessidade inicial de manter o sistema, de segurar até não aguentar mais. Então, muitos não querem procurar a terapia, muitas vezes, para continuar segurando e mantendo o desvio do padrão, que é aquele comportamento que existia, né? Agora, aqueles que arriscam e correm o risco, lógico, a gente não sabe onde vai dar, mas eles não saem iguais, mas saem geralmente fortalecidos. Não às vezes como casal, mas como pessoas, e outras vezes como casal, né? Então, eu Isso não que sei. a Miriam está falando é lindo mesmo, né? Assim, na verdade, a gente não tem como garantir, né, que eles vão se reconciliar ou eles vão se separar. Qualquer uma das percepções é fantasiosa. Nós vamos aí iniciar um processo, né, onde no mínimo eles vão aprender sobre si mesmo e sobre como eles estão constituindo aquele vínculo e aquele relacionamento. E eles vão talvez estar fortalecidos para tomar essa decisão, se eles querem continuar juntos ou se vão fazer a travessia da separação, né? E a gente vai estar acompanhando o que for importante para aquele casal, sustentando qualquer travessia que eles vão fazer, né? Acho que é fortalecer para que cada um possa perceber o seu lugar nesta dupla ou neste sistema, e aí possam tomar a decisão com menos ódio, com menos raiva, com um pouco mais sem sofrimento, né, gente? Isso não existe, isso não é uma realidade. Eles já estão em sofrimento, mas minimamente com mais consciência do que eles querem, do que é possível, do que eles não querem, daquilo que não é possível, né? Então, gosto muito da fala da Miriam mesmo. Acho que no mínimo vão sair mais fortalecidos para a posição que eles assumirem, seja de reconciliar e de reconstruir, seja de separar. Tá? E muitas vezes o ganho na terapia de casal, de família, é quando a gente escuta assim, você pode me indicar alguém para fazer terapia individual? Né? Ah, Isso eu fico muito feliz também quando acontece, porque compreendeu que tem questões que você vai precisar de fato trabalhar, né, na terapia individual, né, e que passa ali pelo sistema, mas não se mantém ali no sistema, mas que pode cuidar de outra forma, né? Que eu acho que é um pouquinho essa pergunta né, que fala qual que é o Uhum. maior, para mim o maior desafio é mediar os conflitos que emergem nas diferentes formas que cada membro tem de enxergar o processo de adoecimento de um dos membros De um dos e o membros e o familiar, familiar, é, acho que do ambiente familiar. do ambiente É, familiar, do que é do eu acho que é indivíduo, o que pensar um é do pouquinho, né, ali sistema, naquele. né? Exatamente. Então, muitas vezes acontece mesmo, né, pelo menos na minha prática, de realmente falar, olha, essa é uma questão que talvez você tenha que trabalhar mesmo num processo individual, Uhum. né? Ela passa aqui, ela está aqui, mas ela concentrado para isso, né? Para você nesse momento, né? Que você vai deixar de ouvir, né? Mas você vai de fato trazer. E o que interfere aqui? O que traz para nossa conversa? Como é que isso atinge? Então, muitas vezes a pessoa fala, ah, não, é meu. Então, então seria, né, bacana que você trabalhasse. Na psicoterapia breve, que eu trabalho, de casais e família, a ideia é que as pessoas estejam em processo individual, né, para que elas possam estar se fortalecendo ali nas suas questões individuais, e quando a gente vem para a sessão de família ou de casal, que a gente possa tratar e olhar para o casal ou para a família que está ali, né? Às vezes eles um não faz, ou o outro faz, ou nenhum faz, então muitas vezes eu preciso apontar. E aí eu pergunto: você acha que isso
entra aqui, se a gente tivesse que colocar dentro de uma caixinha, caberia, né? Tento trazer em forma de imagem. Ah, não é, isso é meu, né? Então, é muito bacana também trabalhar isso, né? O que é seu, o que é do outro no processo terapêutico. E eles vão aprendendo, aprendendo mesmo, né? A gente vai, de alguma forma, muitas vezes, ensinando algumas coisas, não no sentido didático, né? Mas no sentido psicoafetivo ali, né? De fato, você ir falando, olha, mas isso é uma questão sua, como é que a gente faz para não interferir aqui, e eles vão aos pouquinhos compreendendo esse lugar, né? E a postura do terapeuta também, né? Trazendo a pergunta anterior, né? Como a gente se comporta ali, a nossa postura, a nossa forma de trabalhar, né? Da relação, dentro da relação terapêutica. Menina, só para a gente pensar, acho que nosso tempo está um pouquinho curto, né? Eu acho que a gente podia. Acho que a gente já respondeu muitas dessas perguntas, né? Para a gente caminhar, acho que a Miriam vai fazer um fechamento agora. Eu só queria trazer para vocês. Miriam quer falar um pouquinho da obra que você organizou, essa obra aqui nossa, da produção aqui do Instituto Gestalt. Miriam, organizadora da obra, contar um pouquinho para as pessoas. Não, mas eu só fui uma compiladora, né, de todas as expertises, porque cada um se debruça sobre um tema, cada um valoriza, estuda mais um tema. Então, o seu capítulo, por exemplo, sobre os segredos e os mitos é maravilhoso. Então, foi isso. Eu acho que o que vem na minha mente é que a gente tem uma responsabilidade de divulgar, de trocar, de passar para os outros aquilo que a gente estuda. Então, esse livro é muito bonito, ele fala sobre a família contemporânea, depois tem um capítulo da Sandra e do Joseph Zinker sobre a fenomenologia do atendimento a famílias, que é também super bonito. Tem uma parte da história, tem o capítulo sobre luto, o como viver, o como trabalhar o luto da família enlutada. Então, tem vários, tem a integração, né, de como trazer essa, essa essa integração daquela pessoa que tem alguma doença e como que integra no sistema, enfim, tem outro do Enio também sobre como ele chama, o processo de desfiliação. O que é? É lançar, é outro momento difícil da família, que é o de lançar os filhos para o mundo, né? Então, eu achei que ficou muito bonito e, quem sabe, a gente vai escrevendo e fazendo, deixando mais testemunhos aí para a comunidade, né? Mas o que eu queria também agradecer a vocês e agradecer porque nós estamos encerrando. Eu não sei se vocês querem já encerrar a palestra para a gente encerrar a Semana da Psicologia. Sim, acho que sim, né? Acho que já não podemos caminhar para o encerramento. Lila, que acho que quiser colocar um pouquinho mais sobre o curso. Eu só queria avisar também que esse livro, ele é vendido pelo Instituto. Vocês podem entrar em contato com a Ana Paula ou com a CENI, que elas dão assessoria para vocês na aquisição dessa obra. Também contar que o Instituto vai estar no congresso com a obra também lá. No congresso agora nacional em que vai acontecer em São Luís do Maranhão. Nós vamos estar lá também contribuindo, tá bom? Com discussões, né? Com pensamentos. O Instituto vai também contribuir com esse momento de crescimento da Gestalt aqui no Brasil. Então, eu encerro e agradecendo, passo para a Leila para falar mais alguma coisa e Miriam para encerrar nosso momento. O curso, a respeito do curso, o curso é online, né? Então pode chegar em todos os lugares, né? Todos países, cidades, a gente chega em todos os lugares. E o curso acontece toda semana, na quinta-feira. A nossa turma vai começar em março de 2024. Então, maiores dúvidas, né, que vocês tiverem, a Ana e a Ceni podem responder para vocês, né? A gente pode colocar ali também.
Vai ser um prazer recebê-las. É um curso que eu acho que traz uma potência muito grande, também cria-se vínculos importantes, né? Eu acho que é um trabalho que a gente faz quietinho ali no consultório, e aí, de repente, quando você tem aí um grupo maior que amplia, que você vai conhecendo pessoas, é realmente também mais uma função muito importante do curso, além de conhecer sistemas, né? E poder olhar para os sistemas cada vez mais no indivíduo, tá bom? É isso. Miriam? Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu não pude partilhar, justamente porque a semana do Congresso vai ser a semana que vem, eu não pude assistir a muitas das palestras que eu vou ver depois no vídeo, mas assim, as notícias que a gente tem aqui na coordenação é de que foi uma semana vibrante, muito participativa, que trouxe muitas novas ideias, até a nível de pesquisa, de como de coisas para serem feitas. E eu acho que é isso que nos instiga, é isso que nos alimenta, porque foram temas muito diversos, alguns temas muito novos e que são valorizados. Então, eu queria mesmo agradecer a presença de vocês, dizer que vai ficar disponibilizado para quem não pôde assistir todas. Adorei ver pessoas que eu não via há muito tempo, como a Andréia, por exemplo, foi uma delícia. E a Romina, que estava lá na Itália, enfim, queria agradecer vocês e a gente está encerrando aqui essa nossa 11ª semana de psicologia, uma tradição já no Instituto. Ana, Seni, queriam falar alguma coisa? Eu quero agradecer a vocês, Ana, a Ana e a Seni, que ficaram o tempo inteiro juntas aqui. Gente, tem uma pergunta aqui, Aninha. Segura. Quem quer fazer pergunta? Tô sim. A Sandra levantou a mão. Sandra. Oi, Sandra. Oi, bom te ver. Oi, bom. Eu só queria agradecer. Achei muito bom, sem palavras. Disponibilidade, né? Eu achei gratidão, né? Muito obrigada mesmo, Bom, viu? Sandra, muito bom. Então, eu queria dizer que foi, sim, uma semana incrível. A gente teve, no total, 106 inscrições na semana toda, 20 palestras, mais de 30 profissionais. Juntamos alunos, ex-alunos, futuros alunos de formação, né? Que acredito que a semana ela contribui muito para isso. Psicólogos, estudantes de psicologia. A gente teve 2 sorteios agora para um novo curso que começa na segunda-feira já. A Bruna Crispim, que está aqui, ganhou um desconto. A Tatiana também. Então, segunda-feira, a todo vapor, aí a gente continua. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Gostaria de agradecer a participação de todos. Realmente foi uma semana incrível. Até a próxima. É isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, queridos. Espero que vocês vejam vocês abraço. todos transitando aqui no Instituto, viu? E até semana que vem, para quem estiver lá no Congresso, né? Vamos nos isso. ver, né? Verdade. Presencialmente. Bom Beijo congresso para pra todos. vocês. Obrigada. Vai ter um livro sendo vendido lá no Congresso. Quem quiser Isso. lá, tá bom? Teremos E o os outros livro, né? também, o Encontros, que já é um livro mais antigo, mas é ótimo As para todos. revistas